E aí eu já vou para mais uma tendência que é da gamificação, né? A gente trabalhar todo esse universo das pessoas terem retorno, né? Reconhecimento público, às vezes premiação a partir do quanto elas se engajam ali nessa comunicação, sem nessa ser capacitação. Bombom. Sem a ser premiação bombom. sem ser bombom. Diga não ao bombom. Diga não Sem ao ser- bombom. Vai ser aqui, ó. Ô, Igor, agora sou eu. Ô, Igor, Acho que bota um bombom. Sentar desse lado aqui faz as pessoas ficarem assim, né? Igor, que a Carol faz isso. Igor, bota um bombom. Diga não ao bombom. Aqui, ó. Aí eu que vou ter que dar um bombom pra ele. Não vai poder ser um bombom. Matheus, você que faça aí. Ele editando e pensando que condição insalubre que eu tô editando esse vídeo. A gente tá brincando aqui com bombom, tá, gente? Brincando não, é verdade, tá? Chega de bombom. Mas coisas pequenas fazem diferença, né? Ali como bonificação de resultado da gamificação. Então, um ranking de reconhecimento, você fazer aquele famoso funcionário do mês, mas de uma forma muito mais interativa, muito mais engajada. A gente não tá falando de investir milhões aqui, né? É tudo muito adaptável dentro da realidade da empresa. Se você começar a fazer isso desde agora, vai te poupar um trabalhão lá no futuro de rever todo o processo. Né? Sim. Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com ela, Caroline Ferradosa, que vocês já conhecem, e temos aqui a presença ilustre da Janaína Calisto, que é sócia e diretora de estratégia EX/CX da Treiston Experts, para falar com a gente aí sobre um tema que está mexendo aí com as estruturas das empresas, que é o impacto do endomarketing e do employee experience, que coloca aí o colaborador no centro das empresas. Mas antes, a Carol vai trazer aqui para vocês os tópicos do que a gente vai falar hoje. Perfeito, a gente vai começar trazendo o que é propriamente o endomarketing e o employee experience. Muita gente fala por aí, mas poucas de fato sabem o que significa porque não executam direito. Então a gente vai trazer um pouquinho desse significado por trás. A gente vai trazer o que está por trás da ascensão do UX no mundo corporativo, que esse assunto está sendo muito falado ultimamente. Quais são as principais dores enfrentadas pelas empresas, como a inovação, a tecnologia e a cultura caminham junto dentro desse assunto, as tendências e benchmarks que estão mudando todo esse jogo corporativo e depois as nossas famosas considerações finais que vocês já estão acostumados que só sai pérola nesse momento, é quando o cérebro já fritou. A Jana ainda não tá por dentro desse rolê, mas ela vai entender até o final do episódio. Sim. Ela vai entender. Ó, quero lembrar vocês também das nossas redes sociais. O GKPBcast está presente aí nas principais redes sociais. No Instagram a gente tem um perfil exclusivo, que é o @GKPBcast. É só você procurar lá e se conectar com a gente. No YouTube você pode conferir os nossos episódios no canal do GKPB. No Spotify você também pode buscar lá por GKPBcast, que você vai encontrar lá o nosso podcast. E a gente também está presente em todas as outras redes sociais aí, pelo perfil do GKPB e do Geek Publicitário, certo? E eu quase te cortei de tão ansiosa que eu tô pra falar da vinheta. Vai! Então aguenta aí que depois da vinheta o nosso episódio vai começar. GKPBcast. Jana, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? Eu acho que é um momento muito legal aqui do nosso podcast, porque quantos anos atrás? 12 anos atrás, eu fui contratado nessa sala que a gente está gravando aqui, né? O podcast, pela Jana, na Treiston. E quanta coisa aconteceu de lá pra cá, né? Passou muita coisa. E aí depois, enfim, conheci a Carol na agência também, que a Carol... Você era da outra casa ainda, né? Que você foi contratada. Eu era da outra casa, era do Velho Testamento. E aí depois conheci a Carol, no final a gente tá aqui fazendo podcast, e desde que a gente começou a gente tinha essa ideia de trazer você pra cá, pra vocês falarem sobre o negócio de vocês. A Carol sempre traz aqui, né, um pouco da visão da Treiston, mas hoje a gente tá pra falar especificamente aí da expertise de vocês. Só que antes da gente entrar aí, queria que você começasse explicando aí pra galera que tá assistindo e que tá ouvindo a gente, um pouquinho do seu histórico profissional. Como que foi que você começou nessa loucura desse mundo publicitário? Eu já sei um pouquinho, mas acho que é legal a galera aí conhecer. Legal. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu acho que eu não preciso repetir, mas vou, porque eu admiro imensamente você, Matheus, Carol também. Acho que são profissionais fora da curva.
Matheus, eu posso dizer que foi um dos melhores que a gente teve até hoje na agência, só. né, Carol? O atendimento mais crica, mas mais eficiente. Exatamente. Que a gente já teve. Ele é citado ainda hoje, né? Semana passada a gente estava falando de você. Mas foi muito lindo ver essa evolução, o seu voo, enfim, todo o sucesso que você tem hoje aqui. De novo, obrigada. Bom, falando um pouco da minha história, né? Eu já fui cliente, né? Trabalhava na área de marketing lá atrás, né? E agora aí fundei a Treystone há quase 15 anos, tentando puxar aqui na memória. E como uma agência de marketing digital na época, então marketing convencional, B2C, B2B, mas toda essa evolução, essa loucura aí de mercado, né, que aconteceu nesse meio. A Carol já está com a gente há 14, né, Cá? Que entrou. Nossa, eu tô velha, hein? Tá aqui, ó, vocês não dá pra ver no vídeo, já tem o número de patrimônio. Ela Exatamente. Caraca, quanto tempo, hein? A Carol é isso. Muito tempo. E, bom, eu tô com quase 18 anos já de experiência e de caminho, mas há 10, mais ou menos, eu comecei a entrar e voltar aos olhares, né? Nós, na Treystone, e eu muito ali como um desafio pessoal mesmo, porque eu gosto, né, desse universo. Acho que é um caminho que eu fui que me dá prazer de trabalhar, né? A parte de experiência do cliente, de experiência do colaborador. Então, esse aprofundamento começou há 10 anos atrás, até que um dia a gente falou, não, então a Treystone, de fato, a gente se entende como especialistas nessa temática, também atendemos, obviamente, outro segmento, né, outra temática específica, mas hoje a gente fornece 2 tipos de serviços, né, muito específicos, e o principal é esse. Então, já passei, né, pelo atendimento, na época que você estava com a gente, por planejamento, por pesquisa, enfim. Até criação áreas. Já foi um pouquinho ali, né? Até criação um pouquinho. Acho que a única área, eu estava pensando ontem, que eu não participei, assim, ativamente, foi conteúdo, né, Cá? Porque eu sempre estava aliando. Você sempre estava lá. Exatamente. Mas assim, de fato muito gratificante, porque eventos também, desde lá de trás, desde a época que eu era do marketing, então trabalhar com produto, com promoção, enfim, é um pouco dessa multifuncionalidade, né, que a gente brinca no dia a dia. Só queria lembrar que a gente, na época da Treystone, a gente fez muita coisa, né? A gente tinha clientes de diferentes áreas e eu lembro muito de estar com a Jana eu lembro muito das conversas que a gente tinha no carro, assim, a caminho das reuniões, assim, dos clientes. E era muito legal, né? Porque esse mercado todo do marketing digital ainda estava se construindo, né? A gente pegou ali o comecinho do Facebook, né? A gente começou a criar as páginas dos clientes nessa época. Ninguém tinha página em Instagram, Facebook, nada disso, né? Época dos aplicativos de Facebook, lembra? Que era uma inovação nossa. Os joguinhos, né? E aí, eu lembro também da história do blog, né? A gente tinha um blog, né? Que era um blog de cuidado com a casa. Eu lembro desse blog que a gente fazia conteúdo mesmo, e esse case até do blog é muito engraçado, né? Que o blog tá voltando de novo, e a galera, às vezes eles me perguntam de algum case, assim, eu sempre lembro desse do blog também, que era ali, criar comunidade no final das contas, né? Num pré-redes sociais ali, né? De trazer as pessoas para perto e tudo mais. Acho que a gente fez coisas muito legais, e depois essa especialização de vocês mais para a parte do endomarketing, né, e do employee experience, mas aí acho que é a Carol que tem aí a pergunta dela, né? Sim, queria que você trouxesse, então, Jana, o que é o endomarketing mesmo e o employee experience? Qual que é a diferença dos dois? Como eles se complementam nesse universo doido aí? Porque muitas pessoas acham que endomarketing e employee experience é você dar um bombom pro funcionário ali no final do mês, como bonificação, isso aí virou meme já nas redes sociais. Né? E é um meme que é real, porque nos bastidores vocês não sabem o que a gente pega, né? Então traz um pouco pra gente, Jana. É legal, Cássia, perguntar, porque o employee experience, principalmente, eu ainda percebo que ele é um termo novo para as pessoas. Assim, eu tenho reuniões recentes com altos executivos, com C-levels que não conheciam esse termo ou que não têm a compreensão, de fato, da amplitude que ele tem. Né, o endomarketing, eu acho que ele é um pouco mais antigo, o próprio nome já diz, né, que é um marketing voltado para dentro da empresa. Então, são estratégias, são ações, são ferramentas para engajar, para motivar, para informar os colaboradores.
Mas o Employee Experience é um pouco mais amplo do que isso, né? Então, ele traz ali toda a jornada do colaborador, desde recrutamento, onboarding, parte de capacitação, né? Desenvolvimento ali das pessoas, a comunicação interna, até o desligamento. Então, toda essa experiência que as pessoas vivem dentro da empresa são Employee Experience e ele é muito aumentado quando tem uma boa construção de endomarketing dentro, né? Então, eles se conectam. O endomarketing está dentro do Employee Experience, assim como a comunicação interna, né, que é a comunicação puramente dita, não tanto de marketing, mas de comunicação, assim como capacitação e todo esse universo é muito amplo, é muito intenso também quando a gente fala, né, essa brincadeira que não é uma brincadeira, né, que é a questão do bombom. É a questão a pessoa falar de inovação enquanto a comunicação dela é um e-mail sem resposta, né? Sem possibilidade de resposta. Então, é nesse lugar que a gente tem trabalhado muito no dia a dia. E esse é o maior erro das empresas, né? Acharem que o endomarketing acaba ali e não que existe o Employee Experience por trás que estuda toda a trajetória ali do colaborador dentro da empresa, né? E que vai fazer, de fato, isso gerar resultados para o seu cliente final. Óbvio que as empresas procuram investir em endomarketing e UX buscando impactar o consumidor final. Não necessariamente porque a empresa é boazinha e que ela cuida dos funcionários, mas sim, isso é muito importante e a gente sabe que isso é cada vez mais valorizado dentro desse mercado pós-pandemia, onde as pessoas procuram outras frentes e não só salarial, né, como escolha ali. Exatamente. O que dá para trazer disso é que, assim, eu acho que o que começou o Employee Experience é justamente o que você falou. Acho que trazer essa questão do não dá para ter uma experiência incrível para o cliente tendo uma experiência medíocre para o colaborador. E a gente vê muito isso, assim, o pessoal cobrando NPS, cobrando a experiência do cliente de uma forma muito, né, direta, e a experiência do colaborador é medíocre. Teve um caso engraçado agora que aconteceu recentemente comigo. Eu estava num evento. Tinha uma marca, eu vou evitar, tá, Carol? Evitar falar a marca, mas tinha uma marca que tá muito popular agora com esses produtos térmicos. Eu morro de curiosidade, térmicos. Tá? Igual vocês, então assim, eu entendo. Eles vendem produtos térmicos. E aí, eles estavam lá nessa feira, e aí o cara que tava no stand da feira, a gente chegou lá, e aí a menina falou assim, porque ontem eu vi o fulano de tal aqui pelas redes sociais, e era um influenciador bem conhecido. E aí, o menino que trabalhava no stand falou assim, ele veio aqui mesmo, pegou um monte de produto, pagou por nada, um safado, e começou a descascar o influenciador, assim, né? E aí eu, assim, olhando o cara falando. Aí ela pegou e falou assim, achei bem legal e tal, a presença de vocês aqui na feira, né? Acho que deixa a feira melhor e tal, porque é um outro... porque a feira não era sobre esse segmento específico, né? Era uma feira sobre café. Obviamente tem um monte de empresa que fala de garrafa térmica e coisas térmicas e tal ali. Ela falou, mas a presença de vocês aqui é muito legal e tal. Ele falou, mas essa feira não é importante pra gente, não. A gente vendeu muito mais na ABF, sei lá. Ele falou outra feira que tinha acontecido fazia pouco tempo. Aí a gente saiu do stand e falei, nossa, ele trabalha contra ou a favor da empresa que ele tá ali, né, no stand? Porque assim, aparentemente é uma pessoa que estava em todas as feiras. E aquela ali, ele já estava falando aquilo, imagina o que ele anda falando, né, por aí. E acabou com o influenciador. E eu pensando assim, o coitado do influenciador deve ser na permuta ainda que tá recebendo, né? Fez o favor de vir aqui, né? Porque não é uma pessoa, obviamente, não é um influenciador que chegou ontem, é uma pessoa realmente bastante influente, tá fazendo um negócio ali na permuta e ainda ficou com essa visão do funcionário loucura, né? De que tava indo lá pegar produto de graça. Mas acho que o problema não é especificamente do funcionário, né? Porque ninguém explicou para ele como é que as coisas funcionam, né? Exatamente. E qual que é a importância de cada um dos processos e também qual a importância de cada um dos eventos em que você vai, né? Pode ser que não seja a maior feira do mundo, mas ali tem uma importância, está falando com um público específico. A marca tinha acabado de lançar uma linha de produtos voltadas para o café, então fazia total sentido estar numa feira de café. E as pessoas acabam não tendo esse direcionamento que tem que vir de cima para baixo e acabam falando um monte de besteira ali pro cliente. Né? Exatamente. Eu tenho 2 tipos de impressão sobre o que você falou. Primeiro, as pessoas
acham que o universo offline é o universo online, que elas podem falar qualquer coisa que ninguém vai ouvir, e no caso, assim, você é um formador de opinião e estava ouvindo, então, assim, gerou-se uma opinião sua sobre a empresa, e que as empresas não investem em cultura, né, Jana? Que é o que a gente sempre fala, porque se tivesse uma cultura disseminada, esse colaborador entenderia o motivo e propósito dele estar ali e estar representando a marca no mesmo tom de voz que a marca se comunica, né? Então, tem uma quebra muito grande, e isso talvez não consigo concretizar, né? Mas assim, talvez seja resultado da empresa investir só em endomarketing e esquecer o employee experience, que é toda a trajetória, como a Jana falou. Ou nem endomarketing, né, Caio? Eu acho que às vezes eu apostaria real. nessa parte. Não, é real, gente. Tô sendo otimista, né? Sim, não, nem endomarketing. Mal uma comunicação interna unidirecional, como eu estava falando. O e-mail que chega ali, a pessoa não tem uma possibilidade de resposta, né? Esse cara é um detrator, né? Da mesma forma que a gente fala do NPS ali para a experiência do cliente e que a gente entende que os detratores, eles influenciam mais do que os promotores, né, em números. O detrator dentro da empresa também. Aí quando a gente fala de ENPS, né, que é o NPS do funcionário, do colaborador. Então, ele é claramente um detrator e ele tem que ser tratado como todos os outros detratores. Acho que se as empresas dessem a atenção que dão para a experiência do cliente ao colaborador, as coisas seriam diferentes. Também não estou falando que as empresas estão falando, nossa, que experiência do cliente que né, estão proporcionando. Mas eu acho que a evolução está um pouco mais rápida, né, tem um pouco mais de olhar para isso do que ainda para a parte do colaborador. O McDonald's tem aquela história clássica, né, do cliente, como é? Cliente surpresa, alguma coisa assim? Vocês já ouviram falar disso? Cliente oculto. Cliente oculto, né? Cliente oculto. Acho que é muito bom, né, ter um Muito. cliente oculto, né? Às vezes, a sensação que a gente tem com uma empresa, quando a gente está como consumidor, efetivamente, é de que a empresa nunca se usou, né? Nunca usou os próprios serviços ou os próprios produtos, né? Porque quando você vai ter a experiência, fala, não é possível, assim, as pessoas que estão, assim, gerenciando essa marca nunca passaram por isso, porque não é provável que a pessoa tenha passado por uma situação dessa, saiba que isso está acontecendo e deixaria continuar acontecendo dessa forma. E aí, eu lembro que no McDonald's, que eu acompanho muito de perto o McDonald's há muito tempo, os funcionários morrem de medo do cliente oculto, né? Eles têm as táticas deles para entender quem é o cliente oculto. Tem isso, né? Que o cliente pedido X é sempre o Big é, Mac, né? Porque é o sanduíche mais importante do McDonald's. Então, o cliente oculto, ele chega e pede não sei quantos Big Mac. Então, ele tem todo um padrão que até a própria empresa precisa agora pensar e ficar mudando para que não seja identificado quem é o cliente oculto para conseguir garantir a operação, né? E o McDonald's talvez não seja a melhor operação do mundo, mas se a gente falar de fast food, eles têm uma ótima operação, pensando no tamanho da rede, se comparar com os né? concorrentes deles também, né? Total. Super. O Burger King, assim, horrível de operação. Tenho falado isso direto também nas redes sociais. Assim, cheguei 3 horas da tarde no shopping, a máquina de sorvete quebrou, eles fecharam a loja inteira. 3 horas da tarde num shopping, uma loja fechada, assim, completamente inimaginável, né? Coisa que nunca vai acontecer no McDonald's, por exemplo. Você deu um exemplo legal do cliente oculto, mas dentro desse universo interno também tem uma prática muito legal que é descer os gestores para as posições de base ali, para eles entenderem as dificuldades, os desafios e oportunidades de melhoria, né? Sim. Então, fala-se muito sobre cliente oculto ali para o consumidor final, mas é muito importante que os líderes passem pelas operações para entender o que está acontecendo, porque às vezes o seu colaborador tem uma dificuldade que ele nunca vai te trazer porque ele acha irrelevante e, na verdade, é muito relevante e pode estar te causando um prejuízo gigantesco lá na ponta, né? Então, essas experiências de troca, de se colocar no lugar do outro, seja para o cliente final, seja ali para um colaborador que está na base, né, que está num chão de fábrica, que está em outro segmento, é muito legal para conseguir um diagnóstico real sobre a situação. Sim. Essa é a tal da imersão, né, que a gente fala quando a gente ouve essas pessoas de base, porque quando a gente fala de cultura nas empresas, é também bastante comum que a gente perceba que a cultura é percebida, né, da forma que eles querem que seja pela alta gestão, mas ela não é pela operação, né? Existe essa quebra ali de percepção de cultura. Então, quando essa gestão ela vai para esse lugar da operação, ela percebe, obviamente, erros de processos, erros de questões internas, mas ela também percebe como destoa a cultura que ela vive
e a que a operação vive, né? E aí eu estou falando de operação de todos os tipos, né? De fábrica, técnica, enfim, qualquer tipo de operação que esteja ali no final. E aí, quando a gente vai fazer trabalho de employee experience, de endomarketing, a gente sempre vai ouvir a operação. Porque se eu ouvir só quem está lá em cima nos contratando, provavelmente eu vou trazer uma comunicação para eles que não vai impactá-los. Não vai chegar. Eu preciso entender as dores dele lá na ponta, né, E é muito interessante, né? Porque quando a gente chega com essa abordagem, a pessoa ali que a gente vai ouvir, ela fica até sem jeito, porque assim, ninguém nunca ouviu antes. Nossa, será que é isso mesmo? E fica será com que eu medo. posso falar? Vou dar até um exemplo de bastidores, assim, a gente foi fazer uma imersão recentemente, né, numa empresa, e a gente foi falar com a pessoa que estava ali montando o produto, que estava na frente ali da qualidade do produto. A gente chegou, a pessoa ficou achando que a gente ia demiti-la, porque assim, ninguém nunca parou para ouvi-la, sabe? Para perguntar das dores, das oportunidades que ela enxerga. Então, é muito isso. É um lugar muito obscuro que as empresas não veem como oportunidade, Sim. né? E você vê um alívio, né? Quando a pessoa ela começa desconfiada, assim, né? Será que eu posso mesmo falar? Daí, enfim, a gente tem toda uma questão de confidencialidade também, para perceber que a gente nunca vai falar com uma, duas pessoas, são várias, né, no final. Mas a gente percebe que quando ela consegue, de fato, entender que ela pode confiar na gente, que ela pode falar, dá aquela coisa do... sabe? Tipo, do alívio ali deles de, pelo menos, eu fui ouvida e consegui trazer essa problemática que eu tenho aqui, essa dor que eu vivo no dia a dia, e isso já muda muita coisa. O fato de ouvir já vai mudar muita coisa. Sim, legal. E aí, queria que você falasse um pouquinho, porque a gente realmente está ouvindo falar muito disso, né? Tanto do ponto de vista do funcionário, do colaborador mesmo das empresas, quanto do ponto de vista das empresas começarem a entender essa necessidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que você acha que o mercado todo começou a falar tanto de Employee Experience nos últimos anos. Mati, eu acho que tem a conexão do que eu falei com do CX, né, da questão da experiência do cliente, que para se cobrar uma boa experiência do cliente, você precisa ter uma boa experiência do colaborador. Essa conexão é direta, até por dados, eu posso trazer um pouco ali para frente e falar sobre isso. Mas também começou-se por dados perceber que as empresas aumentam lucratividade quando elas têm uma boa experiência do colaborador, né, em até 21% de aumento de lucratividade por dados da Gallup atuais, de 2024. E diminuiu o turnover também em 51%. E isso também é um impacto absurdo, né? Que eu acho que é uma grande dor das empresas que a gente fala hoje, é o turnover, por N questões, né? O custo que isso gera, todos os problemas de reaprendizado dessa pessoa, todos os problemas de processos que não são seguidos de forma correta. Então, quando você vai colocar isso em dinheiro, em valores, no final das contas. O aumento da lucratividade e a redução do turnover. Mesmo que você não tenha uma cultura excelente, você vai olhar para isso. Acho que para a galera que não está muito acostumada aqui com os termos, né, turnover é quando o funcionário, você precisa trocar. Um funcionário sai, você precisa trazer um novo, né? Exato. E aí isso para a empresa cria aquela perda de produtividade até voltar, né? E no pós-pandemia o que a gente mais viu foi esse aumento do turnover, né? As pessoas repensaram a vida delas todas e começaram a trocar de emprego de uma forma muito mais acelerada do que a gente vinha vendo, né? Talvez agora a gente chegue num momento de mais estagnação dessa história. Mas acho que também isso faz as empresas olharem para ações que ajudem, né? E você falou 51% menos turnover. E eu não conheço uma empresa que não gostaria de ter um impacto desse, né? No quadro de funcionários, assim. Sim, e aí tem um pouco do que a Carol falou, né? As pessoas, de fato, repensaram. Então, agora, é óbvio que ainda tem culturas que são pautadas no quanto se paga para essas pessoas, né? No salário, na remuneração. Mas hoje tem muito mais gente, e isso está em evolução, que vai preferir a qualidade de vida, que vai preferir estar numa empresa que tenha fit cultural com ela, do que ser bem remunerado. Né? Então, é nesse lugar que as empresas estão trabalhando para melhorar toda essa questão da percepção, né, dessa experiência, para melhorar essa questão de cultura, para ter retenção de talentos também, porque isso que você falou é sério. Assim, eu vi muitas pessoas talentosíssimas saindo de empresas por causa de cultura, ou por causa de modelo híbrido, ou modelo presencial de trabalho, né? E toda essa questão do eu não vou abrir mão mais de morar fora de São Paulo para trabalhar nessa empresa, então eu vou buscar uma outra coisa, né? E qual você acha que são as principais dores hoje do mercado que as empresas vêm enfrentando?
Bom, a gente pode falar muito de comunicação fragmentada, então, né, de ter um monte de canais ali, e aí indo até para canais bem pouco tecnológicos, né? Então, é o tal do e-mail, é o WhatsApp, e aí isso gera ruído, isso gera falta de personalização. A comunicação vai para todo mundo da mesma forma, né? Chega para você um e-mail que não tem nada a ver com o teu dia a dia, com a tua função e volume, né? Porque aí, como não tem personalização, tudo vai para todo mundo e as caixas ficam cheias dessa comunicação. Essa é uma das principais dores. As pessoas Ninguém já mais nem presta abrem. atenção, né? Já nem Você abrem. vai chegar mais um e-mail daquele lado, o RH, você vai falar assim, putz, eu tenho tanto e-mail para ler, para que eu vou ver esse aqui que é igual todo mês, né? E junta o RH, o marketing, todas as áreas mandando e-mail para todo mundo, né? No fim, é isso também. Eu acho que também tem essa questão de área. A questão do desalinhamento de cultura também, né, da discurso e prática. Então, o que se diz e o que se faz, principalmente quando a gente fala de liderança, né, de alta gestão. Então, assim, você prega essa cultura, mas quais são as suas atitudes com relação a isso? Também isso é bastante gritante quando a gente fala dessas dores, né, no dia a dia. A capacitação genérica e engessada, né? A gente tem ali ainda capacitações longas, né? Que são genéricas, que não tem contexto. Então, que as pessoas também fazem por obrigação, e aí a gente entende que a curva, né, do aprendizado ali é muito mais lenta, né? Tem-se um esquecimento muito maior quando a gente fala de capacitações desse tipo. E o engajamento em queda também, né? Mais um dado que eu posso trazer, vou colar aqui, porque eu não vou lembrar do número de cabeça, mas os colaboradores se sentem ali sobrecarregados e desconectados, né? Desmotivados de fato. E o índice global de engajamento hoje está de 21% só, também com dados da Gallup. Quando você diz engajamento, como a gente pode interpretar isso? É o quanto o colaborador está conectado com a companhia, assim, né, da cultura e dos valores da empresa? Exatamente. Só que isso é medido de uma forma quantitativa. Então, assim, o quanto o colaborador se engajou na comunicação que você mandou, nas ações que você propôs, né, em todo esse universo do endomarketing ou do employer experience. O quanto ele deixou de ser só um espectador de uma comunicação que chegou para ele e ele, de fato, executou alguma ação em cima daquilo. Entendi. É mais do que taxa de abertura de e-mail, Exatamente. né? É a gente tratar de uma forma mais qualitativa do que quantitativa de como essa comunicação está sendo percebida. Exatamente. Né? O engajamento é o famoso vestir a camisa, aquela pessoa que está ali, de fato, procurando informações, trazendo toda a cultura e disseminando a empresa, né? Para além ali do seu cargo, da sua área, que vai conversar ali, às vezes, com um colega de trabalho, incentivá-lo a fazer um curso e tudo isso traz muito esse engajamento forte, né? Que a gente vê aqui os índices. Exato, exato. E aí, mais uma dor, né, que eu não citei, é a falta da tecnologia aplicada. Assim, a gente está num boom de tecnologia no mundo, mas a gente ainda, de novo, percebe o e-mail sendo utilizado como principal canal. E não dá para trabalhar sem dados, né? Sem leitura de dados. Então, acho que esse é um ponto ali de falta de integração de plataforma ou falta de uso de plataformas que sejam adequadas e você não conseguir ter uma noção de qual é o sentimento real do colaborador com base em dados, né? Eu acho que é esse que é um dos pontos principais também. Uma questão que a Jana trouxe também, que eu achei muito legal num summit que a gente estava, é entender e perguntar para as empresas se o que você fazia há 10 anos atrás funcionaria hoje. Não funcionaria, né? Assim, o mercado, ainda mais a gente que trabalha com tecnologia, tem uma evolução quase que diária. Quando a gente fala de inteligência artificial, o que eu vi hoje de manhã, eu já estou atrasada sobre o que vai sair, né? Então, assim, a gente precisa se adaptar. Não adianta ir naquela história de em time que está ganhando não se mexe, né? É muito pelo contrário. Se você não mexer, você vai perder e vai ficar para trás. É isso. É uma jornada ali bem pensada de UX. Não é custo. Eu acho que é isso que as empresas ainda estão começando a perceber, sabe? Assim, não é um custo, isso é um investimento, porque vai virar motor de inovação, de reputação, de crescimento sustentável. Eu acho que o retorno é muito direto ali. As pessoas entenderam que para o marketing, para fora da empresa, isso de fato é um investimento, né? Mas para dentro elas ainda enxergam como um custo. Exatamente. Que é uma visão totalmente errônea de tudo que a gente traz, né? Exato. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho como você acha, acho que dentro até desse assunto que a gente está falando de tecnologia, de inovação, como você acha que as empresas podem fazer com que tudo isso caminhe junto, assim? Então, tanto como
a inovação, a tecnologia e principalmente a cultura, né? Como alinhar tudo isso? Porque às vezes a tecnologia, ao invés de aproximar, ela acaba até afastando toda a equipe, né? Total. Então, de repente, todo mundo está ali no seu computador, com seu fone de ouvido, né? Isso falando para um cenário de um escritório, assim, né? Tá todo mundo super tecnológico. Remoto também, porque fica o cada remoto um ali também, com seu mas às fone, vezes, né? às vezes até presencial, tá todo mundo no seu computador, com seu fone de ouvido, conversando pelo Teams ou pelo chat lá do Google, e ao invés de ter essa coisa dessa vivência, dessa convivência mesmo, né, dessa troca do dia a dia. Acho que, primeiro, isso é um desafio, né, à medida que a tecnologia parece se aproximar, muitas vezes ela acaba tendo um efeito oposto de afastar. E como você acha que as empresas podem fazer para juntar tudo isso? Bom, é um desafio, de fato, como você falou. Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Mas a humanização ela é sempre o primeiro ponto disso tudo, né? A gente acabou de falar de ouvir as pessoas, né? De ter essa conexão entre elas. Mas olhando para esse universo todo, a tecnologia como um centralizador de informações, a tecnologia como uma boa experiência de capacitação ou de comunicação entre essas pessoas, com comunicação bidirecional, né? Não é aquela coisa do você recebe essa comunicação e beleza, você leu. Né? Você consegue se expressar, você consegue ver o que o teu colega está falando a respeito, né, daquela temática, você consegue ter essa interação, indo um pouco do universo das redes sociais, né? Até assim, dessa interação de perceber qual é a percepção também das outras pessoas, né? E integrar tudo isso. Mas é sempre necessário ter as ações também de conexão, né, team building, então todos esses eventos que a gente acaba propondo para que as pessoas tenham essa integração, para que elas vivam, né, situações juntas, né, e saiam só desse mundo digital. Mas, enfim, eu acho que tem um caminho muito longo ali para se, né, chegar, para se tratar. Eu acho que não tem como a gente voltar nesse tempo, então a gente tem que se adequar. Não vai voltar a ser, né, o analógico presencial o tempo inteiro e tal. Então, olhar para isso e usar a tecnologia como ferramenta. E quando a gente fala da experiência do colaborador, a gente começa a tratar eles como um produto mesmo, sabe? Tem um mindset ali, né? De squads, né? Da gente ter pessoas olhando para isso, para desenvolver os eventos, para desenvolver os encontros, as integrações, mas para manter, como você falou, a comunicação em dia com essas pessoas para entenderem os objetivos da empresa, para alcançarem juntos esses objetivos, né? A estratégia por trás de tudo isso, de toda essa integração e ouvir, né? Principalmente que as pessoas se sintam ouvidas, acolhidas, para que a gente tenha esse olhar de empatia também dentro disso, que aí é o ponto da humanização, que é o principal. Boa, Jana. Eu acho que a gente também pode falar um pouquinho das tendências, né, do UX, porque principalmente nesse universo híbrido, remoto, que saiu 100% do presencial, essa frente é muito mais importante, porque você perder a cultura dentro desse novo modelo de trabalho é muito mais fácil. Está cada um na sua casa, cada um focado na sua demanda, e é algo que a gente trabalha muito na Treestone, né? Porque a gente tá com essa frente híbrida, né? Muito presente no nosso dia a dia, e a gente sabe dos desafios. Então a gente consegue, de fato, ir lá botar o dedo na ferida para conseguir ajudar as empresas, né? Quais você acha que são as principais tendências agora? Bom, uma é o produto, né, de fato. Então, o UX como um produto, como áreas, pessoas, né, grupos voltados para isso, pensando nisso com intencionalidade. Eu acho que essa é uma das principais frentes ali para intencionalmente você transmitir a cultura, você fazer crescer essa cultura, né, e a percepção dela. Plataformas unificadas, então sair daquela dor ali de, né, diversas plataformas, excesso de comunicação, que as coisas tenham ruído, integrar lugares onde a gente consegue comunicar, a gente consegue capacitar, a gente consegue engajar, e aí eu já vou para mais uma tendência que é da gamificação, né, a gente trabalhar
todo esse universo das pessoas terem retorno, né, reconhecimento público, às vezes premiação a partir do quanto elas se engajam ali nessa comunicação, sem nessa ser capacitação. bombom. Sem a ser premiação bombom. sem ser bombom. Diga não ao bombom. Diga não Sem ao ser- bombom. Vai ser aqui, ó. Ô, Igor, agora sou eu. Ô, Igor, Acho que bota um sentar- bombom. Sentar desse lado aqui faz as pessoas ficarem assim, né? Igor, que a Carol faz isso. Igor, bota um bombom. Diga não ao bombom. Aqui, ó. Aí eu que vou ter que dar um bombom pra ele. Não Ele vai vai poder falar, ser um bombom. Matheus, você que faça aí. Ele editando e pensando que condição insalubre que eu tô editando esse vídeo. Você ganha muito bombom que eu sei, tá, Igor? Ganha coisa de Selena Gomez, ganha muita coisa, É tá? isso aí. Vem reclamar, não. Mas diga não. Ele vai ficar puto. Não, quando- mas ele não ganhou isso porque ele vendeu mais ou porque ele editou bem o vídeo. Ele ganhou porque ele ganhou. Ele ganhou porque ele é bom. É. Porque ele faz um trabalho bom, né? Inclusive, Igor, põe o que aqui? Põe nada aí. Corta a Carol do vídeo. Faz eu subir. Mas brincadeiras à parte, essa parte da gamificação é a minha preferida, porque a gente vê de fato que pouco. A gente tá brincando aqui com bombom, tá, gente? Brincando não, é verdade, tá? Chega de bombom. Mas assim, O bombom é que tá brincando com a gente. O bombom ficou brincando com a gente esse tempo todo. A gente é Ai, que virou brincadeira pro bombom. A gente virou bombom daqui a pouco. Exato. Mas coisas pequenas fazem diferença, né? Ali como bonificação de resultado da gamificação. Então, um ranking de reconhecimento, você fazer aquele famoso funcionário do mês, mas de uma forma muito mais interativa, muito mais engajada, né? Então, assim, a gente não tá falando de investir milhões aqui. A gente sabe que cada empresa tem sua realidade. Muitas podem sim investir milhões, não fazem, mas deveriam, e outras não conseguem. E dá pra gente adaptar, né? É tudo muito adaptável dentro da realidade da empresa. Então, assim, não é porque você tá começando agora que você não tem que fazer isso. Muito pelo contrário. Se você começar a fazer isso desde agora, vai te poupar um trabalhão lá no futuro de rever todo o processo, né? Sim, sem dúvida. É o que você falou, né, que às vezes é um dia de folga que a pessoa te dá, né? Um day Exato. off que, ao invés de ter que gastar comprando alguma premiação. Mas o que a gente percebe, principalmente também nas grandes operações, é que quando a gente fala só, assim, agradece, elogia, traz um reconhecimento público para essas pessoas, elas já se sentem muito reconhecidas. Você às vezes não precisa dar nada. Mas você precisa trazer, né, de forma intencional, Total. esse reconhecimento para as pessoas. Isso a gente vive muito também nas nossas imersões. Nossa, sim. Você sabe como eu sou, né? Que qualquer coisa que me falam, eu já... Chora. Nossa, fico mal e tudo mais. E aí, onde que a Jana me bota junto? Nas entrevistas, para eu ouvir o povo reclamar, né? E aí a gente estava conversando com uma colaboradora e aí a gente pergunta para ela, né? Você acha que a empresa tem essa frente de reconhecimento? Eles te bonificam de alguma forma? Aí a pessoa respondeu, sim, eles me elogiam. Aí você, tá. Porque eu também não posso criticar, né? Porque, assim... Mas já é um pouco mais do que algumas empresas. Ela já tá tá no recebendo um começo, elogio, né? Mas é muito doido a gente entender que a interpretação das pessoas para isso é apenas um elogio. Então, é exatamente isso que eu tava falando. Não precisa de muito. Óbvio que pensar estrategicamente é muito melhor. Mas, assim, as pessoas se contentam ali com um elogio, com alguma outra questão, né? Que é como você estava falando, um day off, um dia da família, levar o produto para casa, oferecer desconto, diversas frentes simples que a gente sabe que tem custo operacional, mas assim, não exigem um investimento, né? Sim. Mas agora eu vou me expor também aqui, né? Vai. Isso do elogio é engraçado. Eu tinha um funcionário aqui, que ele já não tá mais com a gente, e um dia ele me chamou pra uma reunião. É legal, essa nova geração é ela que chama a gente pra reunião, né? A Gen Z. E aí ele falou assim, tem uma coisa... Primeiro, por que todo mundo erra, os nossos clientes erram pra caramba e você não fala nada? E aí, se eu faço um erro, você me esculacha. Aí eu fiquei, porque eu não posso esculachar o cliente.
Porque ele paga o seu salário, conhecendo o Matheus, ele chega perto, viu? De esculachar até o cliente. Eu já fiz isso algumas Na Treistão ele esculachava, tá? Eu não quero falar Só quem nada, merecia, não, né, mas... Jana? Hã? Só quem merecia, né? Mas às vezes eu ficava um pouco preocupada. Eu falava, meu Deus do céu, o que o Matheus vai fazer? Mas é bom que aí você colocava a culpa nele. Ah, não, o Matheus é doido, ele fala isso mesmo. O Matheus não bate bem da cabeça. E aí, não, mas aí depois ele veio e falou assim pra mim, e tem uma coisa, eu faço meu trabalho todo certo, você não me elogia. Quando eu erro, você vem me criticar. Aí eu falei, tá bom, entendi. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu fiquei, mas o trabalho é pra ser feito certo, né? Não é pra ser feito certo? Sim, mas também aí você repensou. Daí eu peguei e falei, tá bom, não, beleza, entendi. Vou prestar mais atenção. E aí eu passei realmente a tentar entender, que acho que é uma coisa que eu não tinha... Eu sou um pouco chato com essas coisas assim, eu preciso melhorar, né? Preciso contratar a Treistão. Eu acho. Quer uma permuta? Hã? Quer uma permuta? Vamos fazer uma permuta. Porque eu comecei a entender que, assim, o elogio... não, a gente acabou de implementar aqui, na minha empresa, por exemplo, a gente estava comentando isso, né? A remuneração, bonificação por meta. Uhum. Que para uma agência de publicidade ou um veículo de comunicação é super complexo de fazer uma bonificação por meta, porque o que é a meta? Eu não vendo um produto, né? Eu tô é pouco vendendo mensurável, ideia, né? eu tô, como é que eu vou falar para minha criação? Qual é a meta da minha criação, né? Qual é a meta do meu redator? Eu tenho metas diferentes. Qual que é a meta do meu social media? São metas diferentes. Algumas são mais mensuráveis do ponto de vista mais de números mesmo, e outras são muito subjetivas, né? Acho que a mais difícil para mim é a da criação, né? Como estabelecer metas para a criação. Mas eu resolvi pegar esse desafio para mim, óbvio, depois de muito tempo de empresa. Eu entendi essa necessidade e hoje a gente tem essa remuneração por meta, a gente faz trimestral, e aí a gente acabou o primeiro trimestre com as metas agora. E aí foi hora das reuniões com as pessoas e tudo mais. E muito legal como aumenta essa história do engajamento, né? Acho que falta algumas coisas ainda. O que eu percebo que falta no dia a dia? Essa história da lembrança diária, tanto das metas quanto dessa história do elogio, né? Então, o elogio, ele é muito bem-vindo como uma coisa corriqueira do dia a dia, né? Sim. Ele não é a remuneração... eu tô falando isso do que eu tenho percebido, né? Depois vocês me corrijam se eu estiver errado. Sim. Mas eu entendo que o elogio, ele é legal, porque às vezes a pessoa fala assim, fiz não sei o que e ganhei um muito obrigado. Não, beleza, um muito obrigado faz falta também, né? Sim. De novo, eu tive um funcionário que me chamou para uma reunião para me falar que eu não o agradecia, né? Mas, além disso, se eu tiver depois uma bonificação que sempre no melhor dos casos é um dinheiro, né, para a pessoa, porque no final das contas todos trabalhamos, todos estamos trabalhando e o final desse trabalho é para que a gente tenha uma remuneração, porque a gente vive numa sociedade capitalista que exige isso da gente. A gente não vai falar também que eu quero empenho e não sei o quê, mas tá, e aí? O meu empenho vai te gerar receita, né? Uhum. E aí? É fugir daquele papo de dono, né? Porque o funcionário tem que agir como dono. Não tem, e nunca vai. Então, porque assim, não é, né? Não é, então, e não ganha para para isso, sabe? E quando a gente fala de um cenário de agência ali, a gente sabe que às vezes é um pouco difícil até. Mas, assim... Não espere isso, sabe? Procure outras frentes para conseguir engajar. Isso que você trouxe do elogio, acho que é uma questão até de como a gente foi educado, né? Não faz mais que a sua obrigação. Uhum. É um pouco de sair desse lugar e perceber, de fato, que existe esse ponto do positivo, né? Da gente impulsionar o positivo para que essas pessoas consigam entregar, às vezes, o além que a gente espera, né? Mas é bem desse lugar. Mas é difícil, assim. Eu acho que eu também tenho um pouco... É um exercício diário, né? De reflexão, acho, de liderança mesmo, né? Sim. Mas e aí eu vou trazer um desabafo aqui, aquelas que já... traz o café aqui, por favor. É um pouco daquele papo de que também o colaborador não entende a visão do empresário ali, né? Porque vindo para um universo de agência que você conhece bem,
quando eu perco um cliente, não necessariamente eu vou mandar alguém embora, mas quando eu ganho um cliente também não necessariamente eu preciso trazer um aumento ali, né? Óbvio que a gente pode trazer formas de bonificar quanto a isso, mas assim, ninguém enxerga os bastidores também, e é um pouco disso, não, com né? certeza. Então, essa pessoa trazer essa visão para você é uma visão muito rica, que eu acho que te fez refletir e até procurar essas mudanças, mas assim, ninguém estava vendo os pratos que você estava tendo que equilibrar para não fazer te dar a chance de pensar que você não estava agradecendo sobre uma função que ele deveria executar, que é a obrigação dele, né? Então, assim, a gente entende a visão do empresário, principalmente de empresas menores, que não são essas multinacionais, que é matar um leão por dia ali, que é fazer o corre mesmo por trás de pagar as contas do final do mês, né? A gente tem que ser sincero. Então, é um pouco unir esses dois mundos, porque, óbvio, o colaborador no centro, para a gente conseguir passar essa imagem para o cliente, para o consumidor final, mas também levando em consideração a individualidade e o cenário que aquela liderança está vivendo, né? Sim. Eu acho que, assim, para mim, também o que ajudou, porque é complicado, né? Como você vai falar assim pro seu funcionário do tipo, pô, acabamos de perder 2 clientes, vai falir em 6 meses se a gente não conseguir, né? Tipo, Sim. se a gente não conseguir nada. Porque você não a pode vontade falar é isso. essa no final das contas. A vontade é essa. Né? Aí você acabou com o seu time, né? Daí todo mundo se afunda. Aconteceu, tem uns 2 anos, aconteceu da gente perder um cliente muito grande e a produtividade de todo mundo afundou, assim, de uma forma... Eu não falei, né? Eu nem cheguei a fazer nada, assim, comentar nada, falar nada, nem responsabilizar ninguém por nada. Até porque nem acho que realmente, né, não tem, normalmente não tem um responsável por alguma Geralmente coisa é o assim. cliente o responsável. Geralmente é o cliente que é o responsável. E aí todo mundo ficou, sabe, recalculando rota, assim. E aí você vê também que às vezes é importante trazer alguma transparência para o seu colaborador, né? E aí eu chamei todo mundo, falei, gente, realmente aconteceu algo muito ruim, a gente perdeu um cliente muito grande, a empresa não vai falir, a empresa tá bem, a gente consegue sobreviver, mas eu preciso do empenho de todo mundo e preciso que todo mundo continue fazendo o seu trabalho da forma que estava fazendo. Só que isso, assim, eu precisei repetir algumas vezes e depois chamar individualmente, conversar individualmente também, porque... E óbvio, eu também estava dilacerado, né? Eu acho que a gente que está ali na posição de liderança, ou no meu caso, né, o dono da empresa, a gente sabe a real das coisas. Então, na minha cabeça em 6 meses a gente vai fechar as portas, né? E aí, chamei todo mundo e tudo mais, e refiz todas as contas, refiz tudo e tudo mais, e a gente passou por esse momento, que foi, assim, muito, muito, muito difícil. Mas você vê que o colaborador, ele é impactado diretamente e instantaneamente de cada coisa que acontece com a empresa que ele está, né? Muito. A gente já perdeu talentos, né? Assim. De novo, é uma evolução, né? Até a gente entender ali nesse caminho desses 15 anos, né? De como a gente tem que ser transparente, comunicar e de já chegar com essa conversa que você teve logo no início... A gente já perdeu gente sem saber por quê e fomos saber depois que era porque tínhamos perdido um grande cliente e ele ficou, né, essa pessoa ficou insegura, achando que ia ser mandada embora e foi procurar alguma coisa no trabalho. E dá para entender também esse pensamento, né? Sem dúvida. É uma insegurança, como você falou, a gente precisa do dinheiro. Às vezes, se eu pudesse, eu procurava outra coisa. Pra ser bem sincero, de vez em quando eu penso em procurar outra coisa. Ir pro mercado, Open to work. O Felipe que trabalha comigo deu uma olhada aqui, tipo, caramba. Felipe, tá tudo bem. Mas é verdade. Tá tudo bem. É verdade. Quantas vezes, né? Nossa, será que não vale eu voltar pro mercado? Né? Sim. Ficar ali no CLT e tudo mais, né? Enfim. A gente segue, né? A gente segue e a gente é teimoso. Bom, enfim, aí para falar ainda sobre as tendências, né? A questão da capacitação que eu falei, que é engessada, que é longa, né? E que o pessoal não se interessa. Uma das principais tendências é o microlearning, né? E a IA integrada a isso para aumentar essa retenção de conhecimento, aí geralmente em torno de 50% também. Né? Então, é bastante relevante esse aumento. E aí a gente está falando de capacitações curtas, né, de até 15 minutos, e que são frequentes, e que a gente mantém essa constância de capacitações. Não é um treinamento que você dá lá de 2 dias e daqui 1 ano você vai fazer de novo. Né? É tipo
pequenas pílulas e que você vai trazendo no dia a dia e que você vai mantendo esse conhecimento com as pessoas também. E mais um ponto é o conteúdo com o propósito de cultura, então de ter esse storytelling de cultura da empresa mesmo, né? De estar claro quem que a gente é, quais são os nossos valores, qual é a cultura que vai pautar as nossas decisões. Isso enquanto liderança, né? É a cultura intencional e com esse storytelling também de, assim, se eu for tomar uma decisão, aí enquanto líder, enquanto gestor, essa decisão vai fazer eu sair dessa cultura, né? Da cultura da empresa. Então, ela tem que ser pautada, né? Pela cultura também. E a tecnologia emocional. A IA aí aplicada para escuta, né, para ter bots ali de captura também dessas menções. Isso a gente fazia muito na própria publicidade externa, né? Lembra que a gente capturava menções para analisar e tudo mais. Então, também isso de forma interna, principalmente quando a gente fala de operações muito grandes, né? Quando a gente fala de 30 mil pessoas, de 15 mil pessoas, aí a gente consegue também usar como um canal de pesquisa e de levantamento de dados também. E talvez esse tema esteja tão obscuro para algumas pessoas e muitas não saibam. Então, acho que vale a gente falar, né? Existem ferramentas hoje no mercado que unem a grande parte dessas tendências. Óbvio que precisa saber executar, né? Mas, assim, existe já ferramenta para isso. Você não precisa usar do e-mail, porque não vai, de fato, chegar aqui em tudo isso, né? Você não vai usar o WhatsApp. Inclusive, não use o WhatsApp pessoal dos seus funcionários. Acho que esse é um outro ponto, igual o bombom, né? Pelo amor de Deus, gente, ninguém quer ser incomodado ali, sabe? Crie uma plataforma para isso, crie uma comunidade para conseguir direcionar essa comunicação da melhor forma, né? Então, a gente trabalha muito com o Bidu, que a gente pode citar, até já falei em outros episódios dele, que é uma ferramenta muito legal, né, Jana? Super completa. Sim, é um grande parceiro, né? A gente viu nascer Bidu, enfim, lá há alguns anos atrás. Carregou uma evolução Bidu no bastante colo. grande. Exatamente. E Bidu nasceu aqui também, né? Nasceu aqui há uns anos atrás. Isso aqui é um celeiro de inovação. O Álvaro vinha pra cá e tal, mas enfim, eles evoluíram demais. O aplicativo tá sensacional. Eu acho que eles nasceram muito com foco em call center, né? Mas aí, com o passar dos anos, a gente foi entendendo que tinha uma validade muito grande para grandes operações e acho que é a maior da América Latina, se eu não me engano, hoje, né? Plataforma. E, enfim, é isso que a Ká falou, assim, tem ferramentas e que não é difícil, né? Dar uma implementação rápida e tudo mais para sair desse lugar e que, às vezes, é um custo, né? Um investimento que vale muito a pena no retorno que você tem. Muito bom. Perfeito. E aí eu queria que você trouxesse pra gente, Jana, alguns cases de empresas que aplicaram isso tudo que você está falando aqui e que já colheram alguns resultados e quais resultados são esses pra gente ter aqui como exemplo pra galera que tá aqui conferindo o nosso episódio. Porque tudo é muito bonito, né? Mas vamos falar de resultado, porque a gente sabe que no final da conta é isso que importa, né? Quanto % vai aumentar ali de lucratividade, de engajamento e tudo mais. Sim. Para deixar um pouco claro também, né, para esses executivos aí, para essas pessoas que estão em posições de liderança e que são as pessoas responsáveis por isso, que não é só para deixar o funcionário feliz, né? Ainda que fosse, já seria ótimo para ele por conta de turnover, todas essas coisas que a gente falou. Mas a gente sabe Mas que ninguém é bonzinho traz resultado assim. financeiro para as empresas, né? Exatamente. Um dos dados, um dos cases, né, que a gente tem é que a Salesforce global, né, não é um case brasileiro, teve ali um dado de que 90% dos novos colaboradores perceberam que eles receberam as informações de forma completa já na primeira semana, né? Por causa disso, de trazer cultura, de trazer informações de forma estruturada, com storytelling intencional, através de ferramentas que sejam importantes. E isso aumentou o NPS deles ali para novos contratados de forma gigante, assim, vertiginosa o aumento que trouxe para o NPS. Uma outra coisa legal da gente explicar o que é NPS, porque às vezes as pessoas que estão aqui conferindo o episódio não têm muita ideia desse termo. Eu demorei para entender o que era NPS. NPS é o Net Promoter Score, né? Que é a avaliação que as pessoas fazem a respeito de uma empresa. Então, quando a gente fala de NPS mesmo, é o externo. Então, assim, aquela famosa pesquisa de 0 a 10, qual é a chance de você recomendar essa empresa para um amigo ou familiar? É isso, basicamente essa medição. Aquelas perguntinhas no final da ligação
avaliação. Empresa de telefonia, né? Exatamente. E aí se faz todo um cálculo, que você tem os promotores, né, que são as notas mais altas ali de 9 e 10, você tem os neutros, você tem os detratores, então tem todo um cálculo para chegar nesse percentual do NPS, né? Quando a gente fala de externo. Quando a gente fala de eNPS, é basicamente o mesmo cálculo, mas é uma questão interna. Então, como colaborador, se você indicaria a empresa para um amigo ou familiar trabalhar, né, o quanto você avalia como positiva a experiência naquela empresa. Então, é isso que a gente traz ali no final e que é uma forma hoje, que é um dos principais indicadores que a gente tem de percepção de cultura, da experiência do colaborador e que a gente consegue ir no dia a dia fazendo melhorias. E isso ajuda muito nesse desafio que você falou, de ter algo mensurável, né, para conseguir trazer ali um comparativo de resultados ou de percepção. Então, eu tenho uma nota, eu vou me guiar por ela para ver se ela tem um crescimento ou uma queda, né? Exato. A gente faz, né, na Treyston, e aí acho que até fazendo um parêntese aqui, tá, com relação aos cases externos, acho que esse cruzamento de dados de NPS com eNPS também é muito importante. Assim, a gente olha muito isso, a gente faz o NPS com frequência, então dos nossos clientes avaliar, né, a gente, e a gente faz o eNPS para, de fato, a gente entender se a gente está tendo uma equalização entre a experiência que a gente proporciona para o nosso cliente e a experiência do colaborador. E se elas têm influências, né, entre uma e outra. E isso é muito legal, né, muito gratificante. A gente vê que não é só para fora, né, que para dentro também a gente consegue trazer o que a gente está falando e o que a gente está vendendo, né, que seria bem hilário ali se a gente, de fato, não tivesse. Porque muitas empresas sabem que existe um problema, mas preferem, fechei o olho e eu não quero ouvir uma crítica. Então, eu nem vou disparar uma pesquisa, nem nada disso, porque eu não vou conseguir solucionar. E é um pensamento errado, né? Se você não ouve, você não vai entender o motivo real. Eu fecho os comentários do Bidu, né? Vamos fechar os comentários. Não fecha. Vamos tratar os detratores, vamos ouvir, né? Mas, enfim, é isso. Mas acho que também tem isso, né? É difícil, efetivamente, ouvir uma crítica, né? Não é fácil para ninguém. Sim. Acho que isso é importante da gente trazer aqui. Que, assim, óbvio, tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que lidam pior, mas ouvir uma crítica não é gostoso para ninguém, não é satisfatório para nenhum profissional, não é satisfatório para nenhum gerente, não é satisfatório para o cliente, não é satisfatório para ninguém, né? Sim. Mas é só ouvindo a crítica que você consegue melhorar. Então precisa descer um pouquinho, né, do salto aí, descer um pouquinho para o mesmo nível das pessoas que trabalham com você, ou até mesmo de se pôr numa posição de escuta, né, do seu cliente que está ali querendo. Aliás, quem critica ainda é porque tem uma esperança, né? Exato. No fim Exatamente. das contas, Exato. né? Porque quando você não tem, você perde todas as suas esperanças, aí é aquela história do contrário do amor, não é o ódio, né? É a indiferença, né? Total. Porque é isso, se você detesta uma marca é porque você ainda tem alguma expectativa de que ela vai melhorar, né? Você tá ali, tá comentando, tá criticando, pode estar usando as piores palavras da face da terra, mas é porque tem alguém ali preocupado em algum momento te alertar que tem alguma coisa muito errada. A partir do momento que o seu cliente vai embora e que não quer mais nem saber que você existe, aí você já perdeu mesmo. Você deixa de ser cliente, né? e nem se dá o trabalho de fazer um comentário ou uma avaliação, né? Não quero saber mais dessa empresa. Exatamente. A gente costuma comentar que você precisa receber o feedback negativo, principalmente como um presente, né? Enxergue aquilo como uma chance de melhora. É o que você falou, é o funcionário que ainda está engajado. Sim. Ele está perto de se perder? Talvez sim, porque se a reclamação dele for recorrente e não tiver um resultado ali, né, não tiver uma tratativa, ele vai cair na neutralidade, né? Então, é complicado isso. Exatamente. Bom, e aí, continuando, né, com as questões dos cases, assim, na Treyston, a gente tem ali cases com grandes empresas, como a Claro, como a Ambev, como Itaú, e tudo isso que a gente está falando é real, assim, a gente percebe redução de turnover, a gente percebe um engajamento ali acima de faixa de 80%, né? A gente está falando de uma média de 21% global, e aí a gente aqui fala de 80%, uma faixa de engajamento para cima de 80%. E isso em operações diversas, né? A gente está falando de operação de logística, técnica, de vendas, operação de atendimento, enfim, é muito amplo, não é uma questão específica para um tipo de operação.
E também a gente nota muito claramente esse cruzamento de dados do NPS transacional, que é, ou seja, daí indo para o NPS, a gente tem o relacional, que é o NPS marca versus pessoa, né? Então, o quanto você indica aquela marca, e tem o NPS transacional, que é daquela transação. Então, você recebeu um atendimento técnico na tua casa, qual é a nota que você dá para aquele atendimento? Não necessariamente é o da empresa como um todo, entendeu? E aí, quando a gente faz todo esse trabalho de employee experience, de capacitação, de intencionalidade, a gente percebe que existe um aumento do NPS transacional, porque essas pessoas que tiveram contato com esse conteúdo, que se engajaram, elas começam a atender o cliente de uma forma melhor. E esse reflexo é direto. E um resultado disso também, eu comentei um pouquinho no episódio que a gente falou das marcas mais valiosas do Brasil, que a gente sabe que as principais delas investem em employer experience e em endomarketing. A gente sabe porque algumas delas são nossas clientes, né? Então, assim, eu tenho a certeza absoluta e posso te afirmar aqui que dá resultado, gente. Obviamente, não é só isso que faz elas estarem nesse grande ranking das marcas mais valiosas, né? Mas é uma frente muito importante. Aí acho que você deixou um espaço aqui também para uma pergunta, que é o seguinte: dá para qualquer empresa de qualquer tamanho e de qualquer segmento implementar isso? Sim. Sim, total. Pequenas empresas conseguem fazer isso? Sim, total. O que a gente percebe hoje é que as grandes são as que investem, porque elas têm maior verba. É justamente por isso a minha pergunta, porque às Sim. vezes as pessoas podem olhar e pegar e ver que são grandes empresas que são cases de referência e falar, mas isso não é para mim, minha empresa tem 5 funcionários, não vai funcionar. E posso te falar, eu tenho a sensação, a percepção, até assim, a gente entrou mais recentemente para médias empresas, né? A gente só atendia de fato as grandes e as enterprises, e a gente começou a atender médias empresas. A gente consegue perceber que até, inclusive, essas ações têm maior impacto e mais rápido, porque eles têm uma velocidade de decisão, menor burocracia, né? E eles conseguem ter uma flexibilidade maior dentro, que faz com que o resultado seja ainda mais rápido para médias e pequenas empresas, né? Direcionar um barquinho é mais fácil que direcionar um transação. Exatamente, porque nas grandes fala. a gente fala com áreas, né, Mati? Na maioria das vezes, assim, eu não sou da Ambev inteira, são 30 mil pessoas, mas é da área de logística, né? Na Claro, não é da Claro inteira, é da operação técnica. Quando eu vou para uma empresa média, é da empresa inteira. E aí a gente consegue fazer, inclusive, uma integração entre áreas, entre toda essa conversa, essa cultura, esse storytelling, que dá uma resposta aceleradíssima, assim. Só que aí é difícil a pessoa da média empresa ou da pequena empresa falar, ok, eu vou dar atenção e eu vou investir nisso, uma verba que talvez eu não tenha, ou uma verba que seria direcionada para outra coisa, porque eu entendo uma priorização nesse momento. Esse ainda é um ponto-chave ali de mudança, entendeu? Eu acho que é uma das principais coisas que por isso são as grandes que ainda fazem. E aí agora a gente está chegando já para o finalzinho do nosso episódio. Acho que já deu para ter uma boa noção, né, sobre o conceito, sobre como aplicar. Mas acho que a gente poderia trazer um pouquinho sobre as áreas de treinamento, RH, comunicação interna, que querem fazer isso, por onde elas podem começar. Bom, aí eu vou até olhar para lá, que eu acho que começa ouvindo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente falou muito hoje, assim. Começa ouvindo, depois mapeia a jornada completa do colaborador, aplica com o mesmo cuidado, com a mesma vontade que se tem para aplicar quando é para o cliente, né? Então, e não precisa ser feito tudo de uma vez, né? A gente falou de muita coisa hoje. Eu acho que isso é uma coisa também que choca as pessoas, né? Eu tenho muita coisa para fazer, para mexer. Eu acho que testa, mede, daí você começa a escalar, daí você vai para uma outra frente, você aplica uma outra tecnologia, uma outra inovação. De verdade, quem faz isso com intenção vai colher resultados, assim, independente às vezes a velocidade talvez não seja a maior do mundo, mas a gente consegue com certeza ir nessa evolução de resultados. Exato. E ouvir possibilita você ouvir muitas críticas, mas também elogios que você nem imagina, né? Que Exato. te motivam a fazer mais aquilo até. Então, isso é muito legal. Exatamente. Acho que esse é o mal do nosso momento, né? É a falta de escuta, né? Tá todo mundo falando e não tem ninguém escutando, né? Eu acho que saber escutar, acho que é uma das maiores virtudes para qualquer profissional de qualquer segmento, é você parar e ouvir, né? Principalmente a gente que trabalha com comunicação, é tudo, Sim. né? A ouvir dentro do ambiente de comunicação é
grande parte do processo, né? E não é só ouvir, é escutativa, ativo, né? Porque Ouvir assim, o e tanto compreender, de coisa que entra aqui e sai por aqui não tá escrito também, né? Ouvir de peito aberto, assim, né? Exato. Pra realmente... Dentro do ambiente de comunicação, assim, isso não é nenhuma novidade, né? As empresas sempre investiram fortunas em pesquisa, justamente para ouvir as pessoas, os clientes e direcionar a estratégia com relação a isso. Aí, acho que você foi numa coisa muito legal. O que eu vejo, tá? As empresas pagam caro em pesquisa, mas não pagam para ter uma estrutura de endomarketing e de UX, né? Que vai dar muito mais informações para ela ali, né? E vai dar muito mais dados e noção para ela de para onde ela tem que ir. Ela tá comprando um relatório que às vezes não tem nada a ver com o negócio dela, pagando uma fortuna, porque comprar relatório é super cool, super legal, né? Você chega pra diretoria e fala, o relatório X é esse, né? A consultoria fulana de tal indicou que é isso aqui que a gente tem que fazer. Ela não tem menor e nem foi feito pra você, o bendito do relatório. Eu tô dando risada porque esses... Ai, gente, é cada uma. Mas eu tava falando com a equipe, assim, a empresa tal tá com uma consultoria, né? Então a gente precisa agregar aqui os resultados da consultoria para a nossa estratégia e tudo mais. E aí alguém da equipe me perguntou assim, mas essa consultoria ela só traz problema e não mostra como solucionar? É isso mesmo. Ela fala, nossa, que trabalho fácil, né? Trabalho de consultoria é o mais fácil. A bucha tá na nossa mão, né? A gente que resolve, mas é engraçado esses bastidores. Bom, muito obrigado, Jana. Acho que deu para entender aqui. Eu saio daqui agora com muitas coisas na minha cabeça fervendo, assim, para melhorias. Ainda não tô com dinheiro para contratar vocês, mas quem sabe mais pra frente. A gente aceita qualquer tipo de negócio, meu filho. É carro usado, é celular, é tudo, entendeu? Aproveitando esse seu gancho, Jana, como as pessoas podem encontrar vocês se elas quiserem falar, sejam médias ou grandes empresas, ou até pequenas empresas que queiram conversar com vocês para entender como adaptar isso aí para o negócio delas? Aí, Carol, você me ajuda, né? Mas, enfim, estamos nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, tem nosso site, enfim. A Carol tá aqui a cada 2 quarta-feiras. A Carol tá aqui. Bate aqui na porta. Mas, enfim, a gente tem nossas ferramentas aí de comunicação padrão, mas a gente tá super disposto e aberto a bater papo também. Então... Carol, não sei se eu consigo investir nisso, mas assim, às vezes você não tem nem noção do quanto você precisa investir. Então, chama a gente nessas frentes nossas principais. A gente está como 3Tom Experts em qualquer uma das redes sociais, mas também a gente tem nossos contatos que a gente disponibiliza. Vamos também. Botar tudo no vídeo aí. É isso. Igor. @JanaCalisto, Carol Ferradosa. Mas vamos bater um papo. Às vezes também... A gente é muito legal, juro. Porque Caraca, mas ó, eu não sou mais humilde, porque a gente já falou isso, que tem muita gente que é ruim e que se acha, e as pessoas que são boas de verdade não se valorizam. Mas ó, eu acho que tem uma coisa também. Você bater um papo não custa nada com ninguém, né, gente? Exato, mas é isso que eu ia falar. A gente é legal porque nesse papo mesmo a gente já dá vários insights pra gente entender, assim, mas... Gente, informação trocada é muito rica, sabe? Eu acho que a gente está em busca de um propósito maior do que só financeiro. Obviamente, a gente tem que pagar nossas contas e tem uma casinha para bancar, né? Mas, assim, a gente melhorar o cenário do mercado de modo geral, fazer com que as pessoas trabalhem e se sintam bem, pra gente vale muito mais, né? No final das contas ali. Então, esse é o nosso principal propósito, né? Que as empresas forneçam um serviço, uma estrutura legal para os colaboradores, para que isso resulte também em um serviço legal para os clientes, no final das contas. Todo mundo é cliente aqui, todo mundo quer ser bem tratado, né? Então, bora bater um papo, sem compromisso? Você já conhece a gente aqui? Eu conto as fofocas do Matheus. Tenho vários de bastidores que ele nem vai saber que você está me perguntando. Exato. Eu também. Mas acho que isso do propósito que a Ká falou, até só para encerrar, eu acho que o que a gente percebe, ela falou que ela já quer chorar, né, quando a gente ouve alguma coisa ali com relação aos colaboradores, mas isso é também uma questão de propósito, de humanidade que a gente tem, porque
é fazer a diferença na vida de muita gente, né? No fim, assim, simplesmente por elas estarem conectadas com o lugar que trabalham, né? Serem um pouco mais felizes nesse universo, ou os clientes terem uma experiência melhor no final. Falar com pessoas, né? Do outro lado. Mas é isso, chama a gente. Legal, gente. Ó, quero aqui lembrar vocês que o Spotify e o YouTube permitem que vocês deixem comentários pra gente aí. Então, se você estiver conferindo aí esse nosso episódio em algumas dessas plataformas, deixa aí um comentário pra gente que a gente vai adorar ouvir vocês. A gente ouve as pessoas Sim, aqui no nosso nosso podcast. Comunidade, ó. Nosso NPS tá altíssimo. Muito. Às vezes tem uns haters De misturado vez em de quando. fã, né? Mas a gente ouve todos com carinho. Os haters a gente só oculta ali os Sim. comentários, mas a gente ouve. A gente não se importa com você. Eu acabei de falar que a gente tem que ouvir crítica, né? Ó, e a gente tem uma pergunta aqui pra vocês deixarem nos comentários, que é: qual experiência interna te fez sentir realmente valorizado em uma empresa? E pode falar quando foi desvalorizado também, porque a gente gosta da fofoca. Eu quero saber se você já ganhou bombom. Qual foi a vez que você mais se sentiu desvalorizado da empresa? E É a quero fofoca nomes, que a gente né? quer. E eu vou Nomes. atrás do Nomes seu da minha LinkedIn, já pra eu prospectar essa empresa. É isso aí. Bom, mas se você curtiu o episódio, curtiu aqui o nosso tema, eu queria lembrar vocês de deixar o like aí, se você estiver vendo a gente pelo YouTube. Se você estiver no Spotify, em outra plataforma de podcast, deixa 5 estrelinhas, porque o famoso algoritmo entende como o nosso podcast relevante e vai indicar para mais pessoas. E vamos fazer esse mercado sair desse marasmo que está, galera. É isso aí. Eu posso ir já? Pode, arrasa. Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá? A gente é @GKPBcast no Instagram. No TikTok, no YouTube, você encontra a gente lá pelo perfil do GKPB, tá? Se você quiser procurar a gente tá em tudo quanto é outra rede social, tem LinkedIn, tem o nosso site, que é o gkpb.com.br. Botou lá no Google GKPB, você encontra a gente em qualquer lugar. Puxa a nossa capivara aí, Exatamente. né? Vai lá. E ó, eu quero lembrar vocês também que a Caroline, que está aqui do meu lado, é Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. E como vocês já sabem, ela já compartilhou com a gente que ela é a Boné Carol no MSN. Ai, Matheus. bonecarol@hotmail.com no MSN, também você consegue Não, adicionar isso aqui é um ela. episódio para as pessoas verem a minha parte séria. E você tá trazendo isso Eu de tô volta. trazendo 360 da Carol para as pessoas. E aqui a Janaína é a Janaína Calisto no LinkedIn e @Jana Calisto no Instagram, tá? E eu queria falar que a Jana vai começar a produzir conteúdo pro Instagram, hein? Se eu fosse Aí, você ó. seguir ela lá. Conteúdo de qualidade Vai. sobre EX. Eu tô quase sendo obrigada a fazer isso. Eu joguei a bomba. Agora, como tá público, entendeu? Ela não pode voltar Promessa atrás. feita aqui já, compromisso público assumido pela Janaína. A gente se vê na semana que vem, um beijo e até lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.